Bom dia a todos. Como a Bela disse, eu sou um tempo espírita irmã branca de Agostinho Lindóia, trabalho às quintas-feiras. Vou fazer um trabalho um pouco diferente, puxando mais para a parte da ciência do espírito, né? Se a gente for ver a maior parte do trabalho do Kardec, para a gente poder mudar um pouco, né? O nosso foco. Nós temos que compreender também onde nós estamos, então a gente puxa um pouco mais para esse lado nas quintas-feiras. Falar um pouco sobre mim rapidamente, porque tem pessoas que não me conhecem. Eu já fui dirigente de um centro de São Paulo, na Vila Maria, vocês conhecem São Paulo. O nosso centro, infelizmente, terminou por causa da pandemia, como muitos outros, né? E a família inteira acabou retornando aqui para Águas de Lindóia, fui inteiro de Águas de Lindóia. Eu não, mas fiz questão de me junto, porque é muito melhor ficar em São Paulo, garanto para vocês. E a gente, obviamente, que vocês sabem, que vocês que moram aqui, é muito difícil, quase impossível conseguir um imóvel aqui, seja para aluguel, às vezes para vender, para você montar uma casa espírita, né? Então a gente acabou aceitando o convite do Beto de participar da casa dele, né, às quintas-feiras. E quando a Su me convidou para fazer a palestra, né, faz tempo, né, que foi o convite, eu falei, eu tenho tempo de estudar algum livro para poder falar algo diferente. Então, em que sentido? Quando eu passei o tema da palestra, ela falou assim, mas tá meio destoado, né? Estranho, né? Estranho. Eu assim, não, pode deixar que vai dar certo. Por quê? Porque para você conhecer a paz, você precisa conhecer a guerra nesse mundo. Infelizmente. Se esse mundo fosse de paz e você encarnasse aqui direto, você não ia valorizar a paz, não ia valorizar o dia, depois da noite. Então, a gente vive num mundo de dualidade. Então, como eu imaginei que a maioria dos palestrantes fosse falar sobre paz, falei, eu vou falar um pouco sobre conflito. Conflitos no mundo e com conflitos pessoais. Que isso gera paz. Nós vamos ver na palestra, né? Então, você vai vir pela dor. O que é você vai vir pela dor? Talvez poucos aqui tenham vindo para essa casa ou qualquer outra casa, ou se não para uma casa do espiritismo em si, por amor. Talvez a maioria de nós tenha vindo pela dor, né? Então o que é? Você vai vir pela dor. Então, eu felizmente nasci com esse espírito, então já meio que fui jogado no balaio, não precisei apanhar tanto, né? Mas até você chegar ao ponto de você dirigir uma casa, eu já tinha uns 30 e pouco já. Então, assim, demorou algumas décadas até poder chegar essa possibilidade. Apanhando, né? Então, quando você trabalha numa casa espírita, na porta, no passe, na recepção das pessoas, na meditação, na sustentação, na desobsessão, trabalha em todos os cantos de uma casa espírita, você acaba aprendendo como gerenciar, né? E aí acaba naturalmente chegando no momento de você mais velho pela dor. Quantas horas eu fiquei de pé na porta? Porque o nosso centro lá recebe quase 400 pessoas por dia. E imagina você ficar na porta, guardião, recepcionando todo mundo. Não é fácil, horas de pé. Então, nós não jeito, né? Então você vai vir pela dor nesse sentido, de todos nós estamos aqui sofrendo, né? Se viemos de algum outro lugar mais avançado e regredimos, ou se viemos de um lugar mais abaixo e subimos, pela dor nós viemos, né? As últimas palestras que eu estou fazendo, é impressionante que eu não preciso mudar esse slide. É sério. Acho que as últimas 3 ou 4 palestras que eu tenho, eu não preciso mudar esse slide. Porque esse slide, ele já meio que resume tudo, sabe? O que é esse slide? É um slide. A pessoa mudou uma parte do Evangelho, chama Destinação na Terra, Causa das Misérias Humanas.
Aí eu fiz um resumo. Então ele disse que a nossa condição terrena, né, segundo o Evangelho, a terra é um mundo de provas e expiações, comparável a uma casa de correção, que é uma prisão, um hospital ou uma escola. Estamos presos momentaneamente nesse ambiente, onde as dificuldades funcionam como recursos educativos para corrigir desvios, curar imperfeições e instruir o espírito. Por isso, não temos plenitude financeira para todos, né? E mesmo tendo abundância de recursos, ele não é disponível para todos terem acesso a isso. Seria Deus injusto de dar recursos e não nos deixar usufruir? Se ele fosse injusto, seria imperfeito. E ele não é, ou seja, não é isso que acontece, e sim que nós não somos merecedores ainda. Em suma, esse é o motivo de não termos livre fluir financeiro conforme gostaríamos. Eu deixei a mesma, eu falei sobre vida financeira na outra palestra, eu coloquei sobre finanças, e não troquei. Mas você pode colocar qualquer outra coisa que você queira que funcione ali, com encaixe. Então essa parte do Evangelho explica claramente isso logo no começo. Hein? Então a pessoa que é espírita não pode falar, não sabia disso. Porque é logo no capítulo 3. Se a pessoa espírita na vida inteira ela leu só o Evangelho, ela já sabe isso aqui. Né? Então a gente já se coloca numa questão que quando você sai da posição de vítima, né, que é o interessante para que você não se vitimize, para que você se coloque onde você está, é muito mais fácil você se situar e você ir à frente do que se você ficar se penalizando e se melindrando. Então a gente tem que aceitar, né, que é o clássico, aceita que dói menos, e ir para frente, né? Porque aí você bate o pé no chão, aí você tem força para você pisar para frente. Se você ficar indo para mim e falar, coitado, eu tô preso, eu tô ferrado, você não vai para frente, você só vai para trás, né? Então, a vida espiritual como destino e provação. Desde muito cedo, a alma é convidada a trilhar o caminho espiritual, mas frequentemente rejeita esse chamado por amar apenas as coisas materiais, pelo orgulho ou pela ilusão de poder. Quando a vida nos coloca diante da dor intensa, perdas, decepções, enfermidades ou conflitos que ultrapassam a nossa capacidade de comando, percebemos que o amor por si só não nos levou ao centro do ser, para além do ego. É nesse ponto que surge a urgência de despertar da busca verdadeira. A dor, embora indesejada, torna-se veículo de reflexão e porta de acesso para ver além das máscaras, para entender que há uma realidade superior, uma vida que ultrapassa esse corpo e esse momento. Esses trechos eu compilei no livro Não Se Morre de Deus Chegou e Desperta as Ondas Jandianas. Eu coloquei essa imagem no livro Michelangelo, da Sistina. Por quê? Porque é Adão, né? Ali é o dedo de Deus e Adão meio que rejeitando. Você pode ver que ele não vai para tocar. Deus vem até ele, mas ele está frouxo, não quer saber. E é mais ou menos o que a gente passa aqui, pela dor. A gente quer as coisas boas da vida, da parte material, mas não quer ter uma consideração espiritual. Não a gente, né? Eu digo a humanidade. Estamos falando de humanidade aqui, da maior parte. Né? Nós estamos, graças a Deus, domingo de manhã numa palestra, é porque nós já conseguimos dar um passo, pelo menos, né? Então a gente vê aqui a pessoa com a bigorna nas costas, facilmente de removê-lo, mas as pessoas não querem remover, né? Então a dor, ela vem como um professor silencioso. Quando o amor não é suficiente para despir nossas defesas, a dor ocupa o espaço e o conforto nunca ousaria tocar. Então a gente vê que a gente tem professores na nossa vida, pais, professores, avós, amigos, aqui as pessoas do centro, da igreja, todo mundo tenta alertar as pessoas para o mal que ela está fazendo, e às vezes a gente não escuta, a gente precisa passar pelo sofrimento para poder aprender. Né? Ela nos força a olhar para dentro e confrontar nossos valores, nossos erros, nossas omissões.
nos revela o que escondíamos em nós mesmos. Na literatura espírita, há distinções claras entre dor, expiação, dor, evolução, dor, auxílio. Cada tipo sendo necessário segundo o estágio da alma. Então, por exemplo, o que é uma dor de expiação? É uma dor que você sofre perante algo que você já fez em outra encarnação, né? A dor evolução é uma dor que talvez você não esteja pagando um karma ou algo do tipo, mas você precisa passar por aquilo para que aquilo evolua você de forma mais rápida, né? E tem a dor auxílio, que é uma dor que acontece para te dar um empurrão, né? Algo que te dá uma chacoalhada. Vamos supor, às vezes você está num emprego que você ganha bem, mas você é miserável espiritualmente, moralmente, enfim. E aí Deus, ou nossa energia espiritual, tira aquele emprego seu e te joga num outro mundo porque você tem um chacoalhão espiritual, né? Por exemplo, eu trabalho com publicidade, 90% dos meus clientes são terapeutas que curam e cuidam de outras pessoas. Então, eu acho que desses 90% dessas pessoas, quase 100% são pessoas que trabalhavam em outra área, que eles não eram felizes, ganhavam muito dinheiro e abandonaram para poder ser terapeutas, né? A maioria são arquitetos, engenheiros, advogados, pessoas que trabalham, comerciantes, trabalhavam com uma outra coisa e teve um despertar na vida dele através do sofrimento e começou a trabalhar com isso para poder ativamente se prontificar, ficar o dia inteiro fazendo aquilo. E é impressionante como a maioria, né, veio através da dor de viver na nossa sociedade, apanhar, 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 e ver isso aqui não é para mim. Eu tenho o dom de curar, de atender, de apoiar, e aí eu vou mudar a minha profissão. Então são vários tipos de dores que a gente tem, para a gente possa, por fim, encontrar a paz, né? A gente vive essas dores. Então cada ano é necessário segundo o estágio da alma. Nunca é igual para todo mundo, né? A vida não é preto e branco, ela é cinza. A expiação para reparar desequilíbrios do passado, a evolução para lapidar virtudes e o auxílio para evitar quedas mais profundas. A princípio, o sofrimento não é punição sem propósito, mas alerta divino e caminho de crescimento indispensável. Isso André Luiz falou em textos, né? Entendendo o papel da dor na nossa vida. Por que a pessoa se submete a isso, como eu falei aqui? É para poder ser lapidado. Alguém aqui sabe como faz um diamante? Você não tem aquele diamante bonito sem você passar ele no esmeril e praticamente destruir uma boa parte dele, né? Então ele vem bruto, né? Como chama a pessoa que mexe com o diamante, mas lapidador, né? A pedra vem bruta e você tem que tirar o quê? Pelo menos uns 40% da pedra. Bem mais. Ó, veja só, interessante. Para você ter um diamante daqueles mais raros, mais caros e mais bonitos, você precisa destruir 40% dele, passar ele numa máquina, arrebentar ele inteirinho para ele poder ficar daquele jeito. E depois que você arrebentou ele inteirinho, você ainda precisa polir muito, né? Acertar todinho. Então, assim, olha o que o diamante precisa passar para ter aquele brilho, aquele valor. E a mesma coisa com a gente. É interessante como essa analogia funciona para a nossa vida, né? Então, a gente vê que as provas, expiações e reencarnação, vamos falar sobre o contexto espírita, né, dessa dor. Nós somos espíritos imperfeitos, reencarnados em um mundo de provas e expiações, onde todo sofrimento encontra contexto maior. As encarnações sucessivas nos oferecem oportunidades de resgates, ajustes, conquistas ou virtudes. Quem sofre pode estar pagando débitos antigos ou percebendo uma chamada para despertar, para endireitar rumos. A reencarnação não permite que não sejamos vítimas eternas da dor. Há sempre tempo de reparo, de aprendizado, de transformação moral. A dor, então, torna-se metáfora de uma escola onde erros não são fim, e sim cruciais para a elevação espiritual.
Então, Emmanuel disse isso no livro dos Centros Espíritas e Causa das Aflições. Então, a gente vê aqui na imagem um rapaz que está encarnado sendo apontado por várias pessoas, né, que são, assim, às vezes até os seus próprios eus de outras encarnações estão apontando para ele, cobrando melhor, né, ou obsessores, né? Então, a gente vê que a gente tem um alvo nas costas na encarnação atual, perante as encarnações passadas, sejam de nós mesmos, uma cobrança interna nossa, os nossos eus, ou cobranças externas dos obsessores, para que a gente possa se lapidar. Eu não sei se você estava a ver aqui é um campo de guerra nascendo uma margarida, né? Então, como eu disse, eu ia falar sobre guerra, para a gente poder entender a aparência. Paralelo coletivo, guerras com o espelho da dor humana. Guerras são escalonilhadas de dor concentrada, reflexo dos males que cultivamos individualmente. Isso é importante. A guerra, apesar de ser coletiva, ela vem no individual. Porque não se faz guerra, que é algo coletivo, sem intervalo estar ansiando por tal. Né? Então, o que move isso? Orgulho, inveja, ambição, intolerância, né? No entanto, assim como em sofrimento pessoal, também nas guerras há aprendizado coletivo. Reconhecimento da fragilidade humana, percepção de que paz, compaixão e justiça são valores indispensáveis e não luxos, né? Espíritos superiores ensinam que guerras e conflitos se tornam provas e expiações coletivas, provocadas pelas imperfeições morais que persistem nas sociedades. Através delas emergem novas consciências, tratados, diálogos de reconciliação e movimentos de solidariedade. As guerras do mundo espiritual, do José Vassilho e Emmanuel. Então, por exemplo, a gente vê as guerras que estão acontecendo hoje no mundo, guerras de religião. A pessoa segue uma religião e a religião dela explica que ela tem que exterminar outra religião. O que acontece? Através da dor, né, do conflito, você vai perceber que não é bem assim. Uma pessoa, às vezes, ela é movida pela fé e pela palavra de alguém incitando aquilo nela, e ela nem sabe o que está fazendo. Mas aí, a hora que ela vai lá e sofre as dores do conflito, seja mesmo ela ficando viva, tirando a vida de alguém, ou mesmo perdendo a vida e ficando errante por aí, o marido aprendeu a valorizar a paz, a valorizar a vida. Né? Então, é pela dor, né? Que as pessoas vivenciam a guerra. E por que Deus permite? Se Deus permite, é porque Ele é justo, não injusto. Se Ele fosse injusto, não seria Deus. Então é um paradoxo. Então, se Deus é perfeito e a gente acredita que Ele é perfeito, Ele permite a guerra por um motivo. E por que esse motivo? Porque às vezes você tem uma soma de milhares ou milhões de pessoas que precisam do aprendizado coletivo mais rápido. E aí essas pessoas entram num estado de guerra para que elas tenham um sofrimento tão abrupto que aquilo faça tirar uma porcentagem do que ela é de diamante. Então, às vezes, o que demoraria milênios, ela numa ocasião, você consegue polir ela bem legal, né? Eu acredito que seja dessa forma, é isso que Deus permite. Porque, assim, as pessoas, nós, né, todos, nós até um pouco menos, mas o mundo, a gente valoriza muito o nosso corpo, a nossa alma, o nosso corpo e a nossa encarnação, né? A gente não compreende que é um ciclo infinito de encarnações em mundos, não só como esse, como vários outros, que a transmigração espiritual é uma realidade primária, né, evolutiva, e a gente valoriza muito a nossa vida. Então, para esses seres que estão vendo de um nível superior, eles conseguem ver onde a gente termina, onde a gente começa, onde a gente termina, e por que a gente começa e por que a gente termina, para eles é simplesmente uma passagem de tempo, né? Não tem todo esse valor. É que como nós estamos
encapsulados aqui na Terra nesse momento, torna muito difícil para a gente ter uma visão superior. E aí, se você não tem essa visão superior, você supervaloriza a sua vida. E eu estou dizendo isso não no sentido que você não tem que valorizar a sua vida. Você tem que valorizar e viver muito bem e evoluir o máximo possível. Mas as pessoas que vivem a vida como se fosse uma experiência única, e muitas religiões pensam assim, a gente acaba não conseguindo fluir nos nossos pensamentos, no nosso andamento evolutivo, né? Então, a causa e efeito, né? Leis divinas que não falham. A doutrina espírita explica que toda ação gera consequência. As leis naturais ou morais operam sempre, não praticando o mal, individual ou coletivamente. As reações são sofrimento, dor, conflito, são parte desse mecanismo de ajuste universal. Guerras e enfermidades, perdas, não são meras tragédias aleatórias. São também ecos de escolhas feitas, sementes lançadas que amadurecem segundo a lei de causa e efeito. Reconhecer isso liberta o espírito da vitimização e o convite à responsabilidade. Cada um pode contribuir para evitar males futuros mediante decisões morais conscientes. Né? Você vem em Brilho dos Espíritos com uma palestra sobre guerras e conflitos, uma reflexão no espiritismo. Então você vê, aquilo convida a pessoa à responsabilidade. Esse convite vem através da dor, às vezes. Esse convite à responsabilidade é como eu falei. Você bater o pé no chão e se situar, essa é a responsabilidade. E aí você pode ir para frente. Né? Se você não toma a responsabilidade, você não toma para frente. Porque você começa a terceirizar para Deus, para o guia espiritual, para a Buda, para quem quer que seja. Você fala assim, não, coitado de mim, me ajuda. Você não quer você fazer a coisa. Então, o que é convite à responsabilidade? É nós tomarmos a responsabilidade para poder fazer as coisas. Né? Ninguém vai fazer por nós. A gente tem guias, tem o centro, mas se a gente não tomar esse passo, é muito difícil, né? Então, a gente fala sobre a questão pessoal, porque tudo vem do indivíduo, né? Cada alma traz seu próprio drama. Uma queda, uma decepção afetiva, uma perda súbita. A gente vê aqui o homem com um sofrimento interno, né? Mas essas histórias pessoais se repetem em muitas vidas. Guerras domésticas, crises internas, conflitos de identidade. Quando o indivíduo atravessa sua própria guerra, seja emocional, relacional ou existencial, ele espelha o mundo que vive em guerras externas. E é nessa identidade de dor que entra a empatia, a compaixão, pois quem sofre aprende a reconhecer o sofrimento alheio. Essa semelhança íntima é terreno fértil para a fraternidade, para o serviço, para a solidariedade que constrói um novo sentido de humanidade. Leão Lei e o Espírita perante a dor, unidade e espiritismo. A gente vê que os nossos conflitos internos geram essa dor interna, essa guerra interna, e a gente vai ser consumido por isso até a gente chegar num estado de paz. Então é uma escada evolutiva e ela vem pela dor. O que é a dor? É o esmeril do diamante. Né? Então a gente vê isso como uma ferramenta. A gente precisa aceitar essa dor como uma ferramenta para a gente poder alçar novos caminhos. Né? Então, transformações internas, que é o que eu estou falando, transformação interna individual. Humildade, perdão, fé e resignação. Quando a dor nos derruba, somos convidados a cultivar virtudes muitas vezes negligenciadas. Humildade para reconhecer limites. Perdão para liberar rancores. Fé para confiar que o invisível existe. Resignação para aceitar que nem tudo depende de nós. Cada uma dessas virtudes funciona como parte do remédio espiritual. O erro transforma-se em lição. A mágoa em oportunidade de libertação. A queda tem chance de reerguer-se. A dor nos enfraquece para que possamos reaprender forças novas de natureza espiritual mais estáveis. Entendendo o papel da dor em nossa vida, de André Luiz. Então, por exemplo, essa última frase, a dor nos enfraquece para que possamos aprender forças novas de natureza espiritual. E importante pontual, que é ter natureza espiritual, nunca de material.
a gente precisa aprender uma natureza espiritual para que a gente possa ter uma evolução. Porque se a gente não carrega nada material dessa encarnação, né, a gente precisa ter uma evolução que realmente conta mais que qualquer diamante, dinheiro ou ouro, que é a evolução pessoal e moral. Então é sempre reaprender na natureza espiritual, independente da religião que você esteja. Cada passo espiritual que você der, você evolui no alto, né? Que está nesse próximo slide. Sofrimento como ponte para a busca espiritual. Muitos buscam Deus quando perdem algo que julgavam essencial. Saúde, amor, segurança, status. Essa ruptura forçada pode gerar crise. Quem sou eu sem aquilo? A gente fala, quem sou eu sem o meu trabalho? Quem sou eu sem meu cônjuge? Quem sou eu sem a minha religião? Sabe? Se você não é nada sem uma muleta, sem algo para você apoiar, então você está muito raso. Você precisa ser algo sem você ter que apoiar em algo, entendeu? Então, por exemplo, se você fala assim, eu só sou espírita porque eu venho no centro, então você não é espírita. Porque se, vamos supor, o centro, sei lá, for fechado agora na pandemia, você não poder mais ir no centro, você não é mais espírita. Então a gente não pode se apegar às coisas e às pessoas e sustentar nossa vida nisso. Senão a gente não consegue também dar aquele passo que a gente estava conversando. Para alguns, essa crise é fatídica, dolorosa. Para outros, é oportunidade. A dor se torna ponto de virada. Não porque desejava, mas porque impõe mal uma pergunta. Existe algo além disso? Pode haver sentido? E aí começa a busca espiritual autêntica. Leitura, estudo, oração, meditação, diálogo com a espiritualidade, não como consolo imediato, mas como caminho contínuo de crescimento. Então, você vê, a pessoa sofre, até que ela comece a ter uma busca através do que seja. Não estou falando só do espírita, tá? Falando pessoa que busca uma religião, e quer seja, ela já deu o primeiro passo na escala, né? Então, isso hoje eu vi na palestra, que é no grupo espírita Apóstolo Paulo, a palestra quando não se aprende através do amor, aprende através da dor, tá? E tem uma coisa interessante que meu tio sempre fala para mim, é o seguinte: você pode ter todos os problemas do mundo, mas se você tem um problema de saúde, você tem só um problema. É importante refletir sobre isso. Às vezes a gente tem bilhões para ver, tem problema na empresa, problema em carro, problema não sei o que, problema financeiro, né? Mas quando você está com a saúde debilitada, aí você só tem um problema. E é interessante que quando a gente se debilita de saúde, a gente fica inapto, não podemos fazer muita coisa. O que a gente acaba fazendo? Buscando orientação, às vezes, moral, espiritual, através de livro, através do centro. Então, vem como a questão da saúde, mostrando a nossa fragilidade, que é aquilo que eu falei um pouco atrás. Nós somos seres frágeis, né? E ele é feito dessa forma que a gente possa entender a nossa fragilidade e, através dessa fragilidade, alçar aos caminhos, né? Resistência e negação do chamado da dor. Não é porque existe que todo mundo aceita. Então a gente vê ali, por exemplo, guias espirituais tentando falar com uma pessoa, a pessoa não quer. E muita gente não tem, tá? Nem todos aceitam aprender pela dor. Pode moer a pessoa não aceita. A quem nega e resista, busque culpados externos, se revolte. O orgulho marxista do eu, a ilusão do controle absoluto, a fuga através da distração ou do vício. Espíritos mais imperfeitos rejeitam, ignoram as vibrações sutis, resistem aos avisos, ou pior, repetem para palavras sem reconhecimento. Essa negação prolonga o sofrimento, aumenta a densidade moral interna. A alma adoece mais, até que mais nada resta, senão um despojamento completo, às vezes depois de inúmeros desastres. Então são textos de esse Joana de Anjos sobre expiação, né, reforma íntima do PV essa parte. Eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de participar de uma mesa de obsessão. Às vezes incorpora algum irmãozinho que está há centenas de anos na mesma situação,
O cara ou tá no umbral, ou tá caminhando aqui andando, ou tá errante. E tá desde 1500 e bola, 1800 e bola, tem gente, os escravos, sabe? A pessoa fica centenas de anos resistindo, sabe? Mas para Deus o tempo é eterno, então ele espera pacientemente, né? Azar de quem gosta de ficar centenas de anos na erradicidade. Isso é importante para a gente entender a ciência do espírito. Isso vai para a parte da ciência. Que quando a gente desencarna, pessoas assim, como eu descrevi aqui, elas muitas vezes ficam na erradicidade, que é ser um Deus, a Deus dará. Porque elas não acreditam em nada, elas não veem nada, elas não querem saber. Então, se elas são vão ser resgatadas, elas não querem. Elas não aceitam que morreu, ou não querem, ou fazem parte de uma falange de pessoas negativas para atrasar a vida dos outros. E aí essas pessoas têm o pior dos sofrimentos, que é ficar desencarnado, sem poder ter interações com pessoas melhores que ela, ou ser resgatado por centenas de anos. E isso acontece diariamente em várias mesas de desobsessão pelo país, pelo mundo, né? A dor como um catalisador de mudança social. Quando muitas pessoas despertam juntas após sofrimentos coletivos, guerras, pandemias, crises econômicas, surgem transformações sociais. Leis mais justas, maior valorização da igualdade, da educação, da saúde e da paz. O contraste entre o antes confortável, o mais parado, e o depois, marcado pela cicatriz, provoca redefinição de prioridades. O que parecia supérfluo se revela essencial. Vida humana, solidariedade, ética. Porque a gente passou pela pandemia, somos sobreviventes, vou colocar assim. O que a gente não passou, que a gente não podia ver nossos pais, não podia ver nossos amigos, não podia às vezes nem trabalhar. Então a gente passou, sobreviveu a isso. E hoje a gente valoriza mais, se espera, né? As relações humanas. Então, é nesse limiar da sociedade espiritualizada que começa a brotar. Porém, eu deixo de aviso, é necessário saber que há forças que usam esses meios para gerar caos e ofertar a paz através da cessão de liberdades individuais. É necessário saber o que é providência divina e o que é manipulação humana de massas. Então, tem isso no As Guerras do Mundo Espiritual, né, do Emmanuel. Então, por exemplo, por que eu coloquei essa última parte? Porque muitas das coisas a gente vive no mundo dual, de bem e mal. E tem pessoas que geram situações de caos para poder vender a paz a droga da tua liberdade. E isso é uma coisa que a gente não pode ceder nunca. Porque sem a liberdade, e quando eu digo liberdade de geral, liberdade de você vir aqui no centro exercer uma fé, é uma liberdade. Se você cede isso, você não tem mais. E aí nunca mais volta atrás. E aí vocês imaginam vocês não poderem falar que são cristãos, como acontece em muitos países. Vai em alguns países do Oriente Médio e fala que você é cristão, para vocês verem o que acontece. Você é executado na hora. É só olhar nas notícias. Os cristãos são perseguidos na China, no Sudão, vários países do Oriente Médio. Você não pode se pronunciar cristão. Isso é um retiro de liberdade. Se você cede isso para um governo, para uma entidade, bem quer que seja, vamos supor, para a OMS, você está dando a coisa que é mais precioso, que é o que te permite subir os degraus, né? Então a gente fala sobre guerra. Na Segunda Guerra Mundial, após milhões de mortes, houve criação de organismos internacionais voltados à paz, justiça e direitos humanos. Nas catástrofes naturais, após o caos, comunidades se reorganizam com mais cooperação. Em guerras civis, mesmo após o ódio, surgem movimentos de reconciliação que falam de perdão coletivo e apelos à reconstrução. Essas reconstruções morais mostram que a dor, embora devastadora, não é absoluta, né? Ela pode germinar sementes de fraternidade, de compromisso com o outro e de respeito à vida. Esse é o livro de José Vacina, As Guerras e o Mundo Espiritual. Então a gente vê que esses conflitos mundiais que a gente tem, ou até mesmo locais, são uma forma de gerar um impulso evolutivo ali naquele local. Eu acredito nisso, porque se você não acreditar que Deus permite isso para que evolua pelas pessoas, Deus seria injusto, porque é muito sofrimento. E esse sofrimento vem para ensino. Então a gente precisa ter essa consciência, porque senão você começa a colocar injustiça em Deus e em tudo. Você fala assim, isso é injusto, é injusto, é injusto. E não é assim, né?
O espiritual não é escapismo, mas responsabilidade. Então, por exemplo, quando a gente vem ali no centro, não é porque a gente está escapando, fazendo uma fuga de realidade, a gente está buscando algo melhor. Só que precisa ter um equilíbrio como tudo na vida. Se você só vive para ser espírita, ou para ser espiritualista, ou para estudar isso, também você desequilibra, porque você precisa trabalhar, você precisa viver. Então, por exemplo, antes de perseguir os budistas e forçar o Dalai Lama e fugir do Tibete para a Índia, Mao Tse-tung disse: a religião é o ópio do povo. Em que sentido? No sentido que na época ele queria uma China desenvolvida para o trabalho. E o budista, quanto mais espiritualizado ele fica, ele vive para aquilo. O budismo ele chega a ter tanto desequilíbrio porque eles pegam e saem da sociedade civil e se reclusam em mosteiros para que eles possam desenvolver a vida espiritual. Está errado? Não exatamente. Mas se você encarna um mundo desse, você viveu uma experiência e o trabalho faz parte disso, você tem que ter equilíbrio, não pode se equilibrar tanto. Só que, infelizmente, Mao Tse-tung fez isso através de atos de horror, né, contra os budistas na época. O Dalai Lama teve que fugir e ele impôs a Revolução Comunista na época para forçar as pessoas a entrar naquela revolução trabalhista. Então, buscar a espiritualidade arrosador não é fugir da realidade, mas assumi-la. É compreender que somos coautores do mundo que desejamos. Amar o próximo, praticar a caridade, trabalhar pela justiça, pela paz, são atos que refletem com o aprendizado espiritual que a dor exige. O homem desperto não se acomoda, contribui para que menos pessoas sofram, não condena, auxilia, não culpa, ele age. Não espera cargos externos, mas age com humildade e coerência interior, e sabe que a lei do trabalho e da caridade são leis basilares e primordiais. Parece a guerra de conflitos se dando de maneira diante. Então a gente vê que sim, a gente tem que ter consciência da lei do trabalho e faz parte da nossa encarnação, da nossa vida, né? E a esperança, né? A luz que renasce das ruínas, a gente vê os dias atuais assinando uma pessoa em sofrimento e súplica, né? Mesmo nos momentos mais sombrios, há uma força que persiste. Deus, os espíritos de luz, o reino de amor, a certeza de que nada se perde. A dor pode arrasar, mas não aniquila a centelha divina. E essa centelha, quando alimentada pela pressa, pelo estudo, pela caridade, torna-se farol para si mesmo e para os outros. A esperança congrega aqueles que aprenderam pela dor, transformando seus passos em serviço, testemunho, consolo aos que ainda choram. Né? Texto do Chico, não se morre, ação de luz. Né? Então você vai vir pela dor, você pode escolher aprender antes. Porque o que é uma palestra dessa aqui? Se você está adquirindo esse conhecimento agora e você optar por sofrer depois, é uma opção sua, porque você já sabe. Por isso que todo mundo fala que a ignorância é uma bênção. Quando você não sabe, você é ignorante, você sofre. Quando você sabe, você sofre o que você quer. Então, desculpa tirar o livre-arbítrio de vocês. A vida concede liberdade, podemos escolher caminhos. Podemos buscar aprender pelos pequenos gestos do dia a dia, pelo amor, pela atenção, pelo escudo interior. Ou podemos deixar que a dor nos surpreenda, nos forçando a buscar aquilo que já está presente, mas esquecido. Quando não se aprende através da dor, aprende-se através da dor. É um chamado para não esperar o pior, para valorizar o melhor. Que cada sofrimento seja recebido como alerta, cada lágrima como semente de renascimento, cada crise como porta aberta para uma existência mais profunda, mais espiritualizada e mais humana. Então nós estamos no movimento Você é a Paz, né? Mas você é a paz, que é o que nós estamos aprendendo aqui hoje nessa palestra. Porque você tem que ser o agente de paz na sua casa, para que a sua casa ilumine seu bairro, a sua cidade, a cidade, o estado, o país e o mundo, e assim através das estrelas nas nossas reencarnações futuras. Né? Então a gente vê que para você ter uma relação com a paz, que é o nome do evento, você precisa ser a paz dentro da sua própria casa primeiro. Né? Que é aquele clássico que Jordan Peterson fala: arrume primeiro o seu quarto antes de querer arrumar o mundo. Sabe? Então vamos ter a paz para nós, ter paz interna, para ter uma reflexão disso em casa,
no centro, no trabalho, na cidade, onde quer que a gente esteja, nós temos que ser esses pontos de luz. É isso que mostra a nossa palestra, que a gente vem pela dor até o momento que a gente conhecer essa paz, que é um caminho trilhado do busca, né? Pessoal, eu quero agradecer a vocês e explicar o slide mais importante da palestra, é esse aí, como eu já falei várias vezes. Eu não tenho como provar nada do que foi falado aqui. Tudo é baseado em livros, experiências pessoais, e eu não acredite em nada do que eu falei. Vai pesquisar por conta, experienciar e validar. Você não pode chegar no centro, assistir um palestrante e aí você aceitar aquilo como verdade. Eu fiz um compilado, eu sou um mensageiro, entendeu? Eu não sou o espírito da verdade que falou com o Kardec, eu sou só um mensageiro. Então vocês precisam ter a experiência de vocês. Porque não adianta, em uma hora que eu estou falando aqui, bateu uma hora agora, não vai mudar a vida de vocês se vocês não pegarem pelo menos uma fagulha do que foi falado aqui e plantar e através disso mundo, né? Então é isso, gente. Obrigado a todos. Obrigado por vocês estarem fazendo tudo isso pela paz. Obrigado, Maurício. Obrigado, Sul. Obrigado ao Centro Espírita José de Menezes por me receber aqui sempre, né? E parabéns pelo trabalho, pelo movimento, né? Que a gente possa crescer essa página ali. Obrigado. Bom dia a todos. Eu estou emocionado aqui. Foi muito